Não, tem que diminuir aqui um pouco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem está falando é Cristiano Machado, seu âncora lá do Teologia de Boteco, do Benzina no Meião, do Gole, do Pausa e do Caderno do Fiado, esse programa que você vê no YouTube toda sexta-feira, mais ou menos, toda sexta-feira, não é toda sexta-feira, mas na maioria das sextas-feiras vai que tem aí, a gente está tentando fazer. Bom, na sexta-feira eu trago aqui duas ou mais dicas culturais, né? As quais ficam registradas aí para as pessoas que consomem o canal e tudo mais, beleza? É meio que um spin-off do Teologia de Boteco, que antigamente eu lia os comentários, né? Que haviam no post do Teologia de Boteco. Mas como não há mais comentários, então não tem mais o que comentar. Mas se houver algum comentário lá, posso comentar por aqui também. Beleza? Bom, no dia de hoje, novamente eu trouxe um livro, como havia prometido na semana passada. Trouxe um livro e mais uma vez eu trouxe um canal do YouTube, até porque rolou essa semana inclusive um Gole que eu vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre o Danilo Gentili, e que falou que o professor Paulo Freire é um estelionatário. Algumas pessoas falam assim: Barba, você pegou só um trecho da entrevista dele. Ele falou: brother, eu peguei só um trecho, mas dentro do contexto, né? Começo, meio e fim. Então não é só um trecho, ele falou aquilo aí. Quer dizer, é só um trecho, mas ele falou, então não tem muito o que falar, não tem muito choro. Beleza? Bom, a primeira dica cultural, porra, mano, é um livro que eu li e recomendo absurdamente, não apenas porque eu sou fã do cara, não apenas, né, pra você ter uma ideia, o nome desse estúdio batizado Estúdio Carlos Marighella, em homenagem a ninguém menos que ele, Carlos Marighella, ou só Marighella, o nome do livro, né? O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, do Mário Magalhães. Esse livro, meu irmão, porra, é um livro gigantesco. Pega a grossura do livro aqui, ó. É um livro gigantesco. E basicamente a história do Carlos do Marighella é que ele foi um cara, mano, que assim, como o próprio título, o subtítulo do livro diz, né, que incendiou o mundo. 33 anos no PCB, e em 67 ele rompe para fundar a Aliança Nacional Libertadora. Aliás, Aliança Libertadora Nacional, a ALN, confundi. Grupo armado contra a ditadura. Grupo esse que serve para que muitos defensores da ditadura hoje falam: mas os milicos usaram força contra grupos armados. Mano, quando isso aconteceu, em 67, a ditadura começou em 64, então, quer dizer, já viu alguns anos ali, né? Então, tem que tomar cuidado para não acabar confundindo as coisas. O que esse homem fez, o que esse e muitos homens e mulheres fizeram, foi uma resposta à ditadura, foi uma resposta à truculência dos milicos, não foi um ato pura e simplesmente de violência. É bom deixar claro, porque vai entrar algum conservadorzinho de merda e vai entrar algum defensor de milico aí, então que já fique claro isso. Em agosto de 69, a ALN toma uma rádio e transmite um comunicado ao vivo contra os milicos. Você sabe o que significa falar numa rádio ao vivo em 1969 no Brasil? Não era para qualquer um. E o jornal New York Times dá uma matéria imensa projetando o nome desse homem para o mundo inteiro. Esse nome inspirou vários movimentos rebeldes ao longo do mundo. Esse livro, que fala de uma série de coisas, ele é interessante porque ele rompe uma certa dicotomia burra de uma direita e esquerda, porque mostra o Carlos Marighella conflitando com alguns pensadores, com algumas pessoas de esquerda. Então, quer dizer, mesmo a esquerda, nela mesma como um todo, ela tem vários conflitos dentro dela, vários momentos que as pessoas discordam entre si, e acredito que na direita também. Sobretudo quando ele se toca das tretas com o stalinismo. Isso é uma parada muito marcante nesse livro. Fala também do apoio da igreja ao golpe, que é uma parada que é muito dolorida, mano. Igreja católica, no caso, né? A igreja protestante era
inexpressiva não, porque tinha também alguns nomes, mas sobretudo a Igreja Católica deu um puta apoio. Esse livro ele é legal porque ele é escrito como se fosse um romance. Então, quer dizer, não é um livro técnico onde você vai lendo, onde você vai apenas recebendo as informações. Não, você vai se envolvendo com ele, que é uma parada que eu acho muito legal. E conhecer uma figura como Marighella, goste você dele ou não, é necessário você conhecer. É justamente o que eu vou falar na próxima dica. Goste você ou odeie o Marighella, é inegável você aceitar a importância que esse homem tem na história do Brasil. Beleza? Então, editora Companhia das Letras, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo do Mário Magalhães. Beleza? Então tá, como eu falei, essa semana o menino Marcelo Taz entrevistou lá no Provocações, programa que anteriormente era apresentado pelo Abu Janra, que era uma figura, né, sensacional do teatro brasileiro e tudo mais, da televisão também. Entrevistou o Danilo Gentili, o qual falou que o professor Paulo Freire ele parecia, né, usava frases como de um estelionatário. E daí quando o Taz questionou ele, né, sobre algumas frases, ele falou: não, mas eu não conheço nenhuma frase porque eu não gosto dele. Daí o Taz deu mais uma forçada e falou: não, eu não gosto das pessoas que defendem ele. Eu fiz um gole na quinta-feira, ontem, falando sobre exatamente isso, né? O problema do Danilo Gentili não era com o Paulo Freire, porque ele nem sabe o que o Paulo Freire falou, mas com os apoiadores do Paulo Freire. Então, enfim, o que dizer? Até para você criticar um cara, seja ele quem for, seja você de direita, de esquerda, é necessário que você tenha um mínimo de compreensão sobre o que aquele cara fala. Por exemplo, se aquele cara fala em livros, você deve ler esses livros. Se esse cara fala, sei lá, se é um cineasta, você tem que conhecer a obra cinematográfica dele. Se é um youtuber, bom, então você deve assistir os vídeos dele, no mínimo, certo? Porque senão você vai estar incorrendo no mesmo problema do Danilo Gentili e fazendo papel de idiota na frente de milhares e milhares de brasileiros. Então, para você que gosta ou para você que não gosta do professor Paulo Freire, a dica de hoje é o canal do professor André Azevedo de Fonseca. Esse cara já é conhecido pra caralho, eu tô ligado. Você vai falar assim: porra, Barba, mas você tá dando uma dica furada, porque eu já conheço esse cara. Bom, nem todo mundo conhece esse cara, essa aqui é real. Mas, para você que já conhece ele, conhece o trabalho dele, conhece o canal dele, conhece ele pelo Twitter, que de vez em quando ele tá lá também. Eu tenho o canal dele, tem vários vídeos falando de vários temas, mas em especial tem uma série onde ele se dedica a falar sobre o professor Paulo Freire, em especial o livro A Pedagogia da Autonomia. Nesse livro, aliás, nessa série de vídeos, ele vai passo a passo abordando cada capítulo cada capítulo do livro e tratando particularmente daquele capítulo e desmembrando e falando um pouco. Então, se você tem o interesse de conhecer a obra do professor Paulo Freire, não como ela toda, mas se você tem interesse de conhecer esse livro em especial, ter uma introdução ao professor Paulo Freire, você pode pegar o livro do professor Paulo Freire e lê-lo em paralelo com esses vídeos do professor André, que são sensacionais. A obra do professor Paulo Freire é óbvio, né? Ninguém tem obrigação de conhecer, afinal de contas ele é um pensador da pedagogia. Sei lá, se você tem qualquer outra ocupação, se é padeiro, por exemplo, você vai lá, não me importa o que esse homem fez. Sei lá, se você é piloto de avião, fala, não quero nem saber o que esse cara falou. Mas, como eu disse no vídeo, se você quer criticá-lo, se você quer falar sobre educação e quer usar o nome dele, seja para defender ou seja para atacar, é importante que você conheça o mínimo do que ele fala. E o que ele fala, a modo muito geral, mas muito geral mesmo, é tratar de questões de uma ruptura com uma maneira de pensar a educação antiga, onde havia uma hierarquização plena, em que o professor apresentava as informações e colocava dentro da cabeça da criança, e a criança tinha que absorver toda aquela informação, ignorando todo o contexto onde o aluno, né, não a criança necessariamente, onde o aluno vinha, ignorava o contexto onde ele vinha, ignorava tudo, cria como os dados
né, a realidade, a verdade como posta no mundo e completamente e colocando o professor como dono dessa plena verdade. E nessa ruptura, nessa tentativa de romper com isso e transformar a educação numa relação entre iguais, uma relação em que o professor e o aluno se ensinam mutuamente e tudo mais, acaba ofendendo demais o pensamento de alguns conservadores que não têm nenhum interesse em pessoas livres, em pessoas autônomas, em pessoas que tenham a sua dignidade respeitada. Alguns vão dizer, mas os conservadores são assim. Bom, se eles não são assim, por que eles têm tanta raiva do professor Paulo Freire? Alguém pode dizer, bom, pelas críticas plenas e absolutas que o professor Paulo Freire faz ao neoliberalismo, bom, talvez aí você possa ter um ponto para ser contra o professor Paulo Freire. Mas dizer que ele é o demônio que se fala por aí, dizer que ele é a criatura mais desprezível que existe, o cara que destruiu a educação, como alguns youtubers, como por exemplo Nando Moura fala, bom, Nando Moura eu tenho certeza absoluta que ele não leu nada do professor Paulo Freire, absolutamente nada. Com todo respeito ao Nando Moura, eu não sei se ele tem condições de compreender, porque assim, uma coisa que é importante falar, não é exatamente um texto fácil, não é o texto mais fácil do mundo para você ler, e é por isso que eu trago aqui essa dica de você ler o livro do professor Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia, em paralelo com os vídeos do professor André. O professor Paulo Freire, para mim, é uma inspiração para o meu antifascismo, é uma inspiração para a minha humanidade. Então, eu recomendo demais. E o professor André é um queridão, meu amigo, mora no meu coração. Já gravei podcast com ele, vai ter link do podcast que eu gravei com ele aqui embaixo, muito tempo atrás. A qualidade do áudio tá péssima, mas vai ter link aqui embaixo para você ouvir um pouco do professor André. Vai ter link para você acessar o canal do professor André, vai ter link para essa lista em especial sobre a pedagogia da autonomia, vai ter link para você comprar ou adquirir o livro da Companhia das Letras Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, do Mário Magalhães. E é isso. Se você curtiu esse vídeo aqui, tem mais coisa como essa lá em teologiadeboteco.com.br. Se você quer dar uma força com grana para esse projeto, entra em apoia.se/Teologia de Boteco. Então, teologiadeboteco.com.br ou apoia.se/Teologia de Boteco. Na sexta-feira eu volto, na verdade eu volto já na segunda-feira, mas sexta-feira com mais dicas aqui, beleza? Valeu!